Como escolher uma boa corretora para começar a operar? Bom, hoje no Brasil a gente tem uma série de opções de corretoras, né? Corretoras pequenas, corretoras de bancos digitais, corretoras dos grandes bancos, as grandes corretoras. E você tem uma gama aí de opções para você poder escolher. Quando você vai escolher uma corretora, se você ainda não opera por nenhuma, se você ainda não tem nenhuma conta em uma corretora, o ideal é que você analise pelo menos 3 coisas. A primeira coisa é você analisar a estrutura, a infraestrutura da corretora, em termos de tecnologia, em termos de plataforma. Por quê? Quando você está operando na bolsa, né, hoje você opera a bolsa via plataformas, né, então via home broker. Então você vai usar o home broker para operar na bolsa. Se a corretora não tem uma boa infraestrutura de tecnologia, muito provavelmente esse home broker vai ficar muito instável, ele vai ficar caindo a toda hora, ou você não vai conseguir acessar no momento em que você precisar. Então é muito importante que a corretora ela tenha uma estabilidade mínima. Problemas você vai ter, tá? Qualquer corretora que você escolher, você vai ter algum tipo de problema em algum momento. Isso você não vai estar isento de problemas. Agora, o ideal é que você tente não ter muitos problemas, principalmente quando você está operando. Então essa estabilidade de infraestrutura ela é muito importante, que você, de repente você vai precisar fazer uma operação, você só tem aquele momento, aí você vai entrar lá no home broker, seja via web ou seja via seu celular, e o home broker está fora do ar e você não consegue fazer aquela operação e de repente você perde uma boa oportunidade. Então é muito importante que você tenha essa infraestrutura, que a corretora tenha uma boa infraestrutura. Essa questão de você poder operar por celular também é bastante importante, porque hoje em dia a gente faz praticamente tudo pelo celular, né? Então às vezes a gente está em algum lugar que a gente não tem acesso a um computador, mas precisa fazer uma operação. É importante que a corretora te dê essa opção de instalar o home broker no seu celular para que você possa aí fazer essa operação. Eu prefiro fazer as operações todas no computador, tá? É a opção minha, porque eu me sinto mais seguro. Às vezes no celular é uma tela pequena e tal, você pode se perder e de repente fazer alguma coisa errada. Então eu uso o celular para fazer operações só quando é muito urgente, quando eu realmente não tenho acesso a um computador, eu preciso fazer aquela operação, aí eu faço essa operação via celular. Caso contrário, eu sempre dou preferência para a plataforma web, para plataforma do meu computador, para que eu tenha lá uma visão maior, para que eu tenha a visão num todo, né, do home broker e eu não me perca e eu faça alguma besteira por conta de erro operacional ali, tá bom? É importante também com relação a essa plataforma, com relação à infraestrutura, a questão do atendimento. Quando você está operando na bolsa, às vezes tem alguma coisa muito urgente que você precisa corrigir ou fazer, você fez alguma coisa, enviou uma ordem, essa ordem de repente ela foi uma ordem errada e você precisa corrigir e você não tem como corrigir via home broker, por algum motivo você não está conseguindo acessar, é importante que você tenha um canal de atendimento via via telefone, para que você consiga falar com um operador, não com uma máquina. Porque quando você está operando na bolsa, você precisa ter acesso direto com um operador da mesa, para que ele possa corrigir o eventual problema, seja seu problema, seja problema da corretora, e isso tem que ser feito na hora. Você não pode só mandar um e-mail para o suporte @alguma coisa, não. Esse tipo de problema de operação de bolsa, ele tem que ser resolvido na hora. Então é importante que a corretora ela tenha esse canal. Normalmente é um canal, quando você liga no 0800 ou algum número grátis da corretora, normalmente vai ter uma opção lá, renda variável. Aí quando você clica no renda variável, ele já vai direto para a mesa ou vai ter uma opção, mesa de operações. Aí você vai para a mesa, você fala com um operador, humano, uma pessoa que vai estar olhando a sua conta naquele momento e provavelmente vai conseguir resolver o seu problema naquele mesmo momento. Então isso é muito importante. Para você garantir, se você não tem nenhuma conta, nenhuma corretora, para você garantir esse mínimo de infraestrutura, esse mínimo de atendimento que você precisa ter, eu sugiro que você escolha as grandes corretoras ou as corretoras ligadas aos grandes bancos. Por quê? Porque as grandes corretoras, os grandes bancos, eles têm muito dinheiro. Então eles conseguem investir mais em tecnologia, eles conseguem investir mais em infraestrutura, em atendimento. Então aí você minimiza o risco de você precisar em algum momento você precisar de alguma coisa mais urgente e você não ter a opção, por exemplo, porque você está numa corretora pequena e de repente essa corretora não tem uma infraestrutura para te atender adequadamente. Então não tem conta numa corretora ainda, eu sugiro que você abra nas grandes
Pelo menos nesse momento inicial. Depois que você já estiver no mercado, você já entender o funcionamento do mercado e você perceber que você corre poucos riscos operacionais dentro do mercado, aí de repente você pode ir para uma corretora pequena, uma corretora de um banco digital, alguma coisa assim, que eu não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Eu não estou dizendo para você que a corretora pequena ou a corretora de bancos digitais são ruins. Sinceramente, foram poucas que eu testei, e das poucas que eu testei, eu nunca tive problema. Mas o que eu estou dizendo para você é que, se você for nessa linha de quem tem mais condições de investir em uma plataforma melhor, uma tecnologia melhor, muito provavelmente vai ser mais estável, então eu iria nessa linha dos grandes bancos, das grandes corretoras. Tá bom? O segundo ponto importante é custo. Para você operar na bolsa hoje, você tem basicamente dois custos. Você tem o custo da B3, que a gente chama de emolumentos, né, que é a taxa de emolumentos, que isso não muda de corretora para corretora, não tem jeito. Essa taxa é da B3, a corretora repassa esse dinheiro 100% para a B3 e isso é padrão para todas as corretoras. Como a gente só tem uma bolsa no Brasil, é ela que manda, é ela que vai fazer o preço e você tem que pagar aquele preço. Não é muito caro, não é muito grande. Hoje uma operação de ações e fundos imobiliários você vai pagar 0,03% em cima do montante que você está movimentando, mas ainda assim é uma taxa e essa taxa a gente não tem como correr. A outra taxa é a taxa de corretagem. Essa sim você pode pesquisar no mercado e avaliar se vale a pena determinada corretora por conta da taxa de corretagem, tá? Porque a taxa de corretagem varia. Então você tem corretoras que cobram, por exemplo, uma taxa de corretagem de R$ 4,50 por operação em ações, por exemplo. Aí você tem uma outra que essa mesma operação cobra R$ 5,50. Tem uma outra que cobra R$ 2,50. Então você vai analisar essa taxa para poder comparar. Por quê? Por mais que às vezes a diferença seja pequena, essa cobrança da taxa de corretagem, ela é por operação. Então, cada operação que você faz, eu fiz uma operação de venda, vendi minha posição, ela vai te cobrar essa taxa de corretagem. Comprei uma ação, que seja uma ação ou 100 ações, ela vai te cobrar essa corretagem. Tá? Então, comparar essa corretagem, mesmo que ela seja, a diferença entre as corretoras sejam pequenas, você vai ver que lá no final do ano, quando você somar todas as taxas de operações que você teve, você vai ver que dá uma boa diferença. Então essa taxa de corretagem é importante. E fazendo aqui um parênteses com relação a fundos imobiliários, os fundos imobiliários hoje, a grande maioria das corretoras, elas não cobram taxa de corretagem para operar fundos imobiliários. Então a taxa de corretagem para fundo imobiliário hoje, na grande maioria das corretoras, é zero. Então se a sua corretora estiver te cobrando taxa de corretagem para operar fundo imobiliário via home broker, comece a pensar se não vale a pena você mudar para uma que não cobre isso. Eu sei que, por exemplo, eu tenho conta e eu opero pelo BTG, pela XP, eu já operei pela Clear, já operei pela Modal. Eu sei que essas corretoras, elas não possuem taxa de corretagem para operar fundos imobiliários, e isso é uma grande vantagem, porque você pode fazer ali algumas operações e no final do período você vai ver que o seu custo dessa operação ele foi mais baixo, por exemplo, se você estivesse operando ações, por exemplo, tá bom? O terceiro ponto que eu acho importante, e aí realmente isso é muito de cada um, é o que você entende daquela marca, né? A sua identificação com a marca. Então, de repente, eu tenho identificação, eu sempre fui cliente do Itaú, a minha vida inteira, eu tenho identificação com o Itaú, eu gosto de todos os meus produtos e serviços financeiros lá no Itaú. Tudo bem, vai lá. Então, se você já tem essa identificação, você gosta da marca, não tem problema. Por mais que às vezes, mas o Itaú cobra mais caro. Não sei, tá? Estou só chutando aqui, mas o Itaú cobra mais caro. Mas eu gosto porque eu tenho todos os meus lá e aí ele me dá um desconto em outra coisa. Não tem problema nenhum. Tá? Então, essa identificação com a marca também é importante. Porque às vezes você vai para uma marca que uma empresa que você não gosta. E aí, o primeiro problema que der com essa empresa, por mais que ela seja mais barata, que ela tenha lá alguns benefícios para você, mas você não gosta da marca. Primeiro problema que você der, você vai chutar o balde. Você vai falar, mas essa porcaria dessa empresa realmente não presta. O que eu fui fazer abrindo uma conta nessa empresa, não sei o que, não sei o que. Então você vai arrumar um monte de dor de cabeça adicional, desnecessária para você, só porque você não gosta daquela marca. Então isso também é muito importante você avaliar antes de você começar a investir.